Nesta aula, trataremos do assunto eficácia das normas constitucionais, compreendendo a diferença entre as normas de eficácia plena, contida e limitada. Bem, analisando a Constituição Federal, a doutrina chegou à conclusão de que as normas não possuem a mesma eficácia. Algumas normas, por exemplo, dependem de lei para produzir eficácia e ter aplicação no mundo real. José Afonso da Silva foi o principal autor nesse assunto. Ele dividiu e classificou as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Para esse autor, as normas variam de acordo com a sua eficácia. Normas de eficácia plena são aquelas que possuem eficácia imediata e direta, independentemente da edição de lei. Inclusive, lei futura não pode restringir ou mesmo excluir o direito que foi assegurado via norma de eficácia plena. Um exemplo é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que assegura a dignidade da pessoa humana, um direito constitucional estabelecido em uma norma de eficácia plena. Como segunda categoria, nós temos a norma de eficácia contida, que é aquela norma que começa com total eficácia, mas pode ser contida por uma futura lei. Um exemplo que nós temos na nossa Constituição é a liberdade profissional. O artigo 5º da Constituição estabelece que a todos é assegurado o livre exercício profissional nos termos e nas condições que a lei estabelecer. Qualquer pessoa pode exercer uma profissão e, futuramente, uma lei, quando regulamentar essa profissão, condicionará o seu exercício ao cumprimento de alguns requisitos. O exemplo da atividade de coaching pode ser visto sob esse prisma. Qualquer pessoa pode ser coach, porque hoje não existe uma regulamentação dessa atividade no Brasil. Se amanhã uma lei for editada, restringirá então o exercício profissional do coach, tá bom? Bem, como terceiro aspecto, terceira categoria, nós temos então a norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada começa sem eficácia inicial, dependendo de uma regulamentação futura. Perceba a diferença. Na norma de eficácia contida, ela começa com eficácia, mas pode ser contida por uma lei futura. Na norma de eficácia limitada, ela começa sem eficácia e só começará a produzir a totalidade dos seus efeitos com uma lei futura regulamentadora. O exemplo claro que nós temos é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que assegura o direito de greve aos servidores públicos nos termos da lei. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa norma é de eficácia limitada e os servidores públicos só poderiam exercer o direito de greve quando editada uma lei regulamentando este direito. Vale destacar, no entanto, que mesmo sendo uma norma de eficácia limitada, o Supremo permitiu o exercício do direito de greve pelos servidores públicos em sede de mandado de junção, determinando a aplicação da lei de greve privada aos servidores até que venha a ser editada a lei específica das greves dos servidores na forma do artigo 37, inciso 7. Então, relembrando, norma de eficácia limitada é aquela que começa sem eficácia total, dependendo de uma regulamentação para produzir a totalidade dos seus efeitos. Marcílio, mas uma norma de eficácia limitada começa com pelo menos algum efeito? A resposta é positiva. A norma de eficácia limitada, embora inicie sem a totalidade dos seus efeitos, possui pelo menos dois efeitos mínimos identificados pela doutrina: o efeito revogador e o efeito inibidor. Efeito revogador, ele existe porque essa norma de eficácia limitada, ao ingressar no ordenamento jurídico, revoga as normas anteriores que lhe forem contrárias. Então, por exemplo, uma lei que antes proibia um direito e vem uma norma de eficácia limitada passando a permitir, essa norma revoga a anterior. Então, uma norma de eficácia limitada, embora não produza a totalidade dos seus efeitos, revoga uma norma anterior. Norma de eficácia limitada tem, então, efeito revogador. E ela também possui o efeito inibidor, porque ela inibe a edição de uma lei futura contrária ao seu texto. Por exemplo, a Constituição assegura o direito de greve dos servidores. Não se pode editar uma lei dizendo que servidor público não terá direito de greve, porque isso esvaziaria o direito constitucional. Então, norma de eficácia limitada, embora não produza todos os seus efeitos, tem minimamente o efeito revogador e o efeito inibidor. Espero que você tenha entendido e
Conte comigo para o que precisar. Até a próxima!